Imagine acordar amanhã de manhã. Não há som do despertador, apenas um silêncio profundo e estranho. Você procura o seu celular, mas a tela permanece escura, sem vida. Você aperta o interruptor da luz, mas nada acontece. Uma olhada pela janela revela que não é só a sua casa. É a rua inteira, talvez a cidade inteira, mergulhada em uma quietude que você nunca experimentou antes. A maioria das pessoas pensaria que é apenas uma queda de energia comum, algo que será resolvido em algumas horas. Mas e se não for? E se essa não for uma simples falha, mas o colapso completo da rede elétrica, um apagão total? A verdade chocante, que especialistas em segurança de infraestrutura alertam há anos, é que nossa sociedade moderna e tecnológica é uma casa de cartas construída sobre uma única fundação, a eletricidade. E quando essa fundação cede, não são apenas as luzes que se apagam. Uma série de dominós começa a cair, um após o outro, desativando sistemas essenciais que consideramos garantidos. Hoje, vamos detalhar as 5 primeiras coisas que deixarão de funcionar no primeiro dia de um apagão total, as falhas críticas que quase ninguém antecipa. E no final deste guia, vou compartilhar uma tática de preparação de baixo custo que pode ser a diferença entre o controle e o caos para a sua família. Fique atento, porque a primeira falha na nossa lista é uma que pode se tornar uma ameaça à vida em menos de 72 horas. Para entender como nos proteger, precisamos primeiro encarar a fragilidade do nosso mundo. A rede elétrica não é uma entidade mágica e infalível, é uma vasta e complexa teia de fios, transformadores e estações, muitas das quais são antigas e vulneráveis. Uma tempestade solar poderosa, um ciberataque coordenado ou até mesmo uma sabotagem física em pontos estratégicos poderiam desencadear uma falha em cascata, onde a sobrecarga de uma área derruba a próxima, e a próxima. Em uma espiral de escuridão que pode levar semanas, ou até meses, para ser reparada. É neste cenário que o nosso guia começa. A primeira peça de dominó a cair, e talvez a mais surpreendente para muitos, é a água. Sim, a água potável que flui das suas torneiras. Vivemos com a ilusão de que a água é um recurso passivo, mas ela é um serviço ativo. A água precisa ser bombeada de reservatórios, tratada em estações e pressurizada para viajar por quilômetros de canos até a sua casa. Cada uma dessas etapas depende inteiramente de bombas elétricas massivas. Sem eletricidade, a pressão do sistema cai drasticamente. Nas primeiras horas, você pode ter um gotejamento, mas em menos de um dia, as torneiras secarão completamente. Isso não significa apenas sede. Significa a paralisação da higiene básica, a incapacidade de dar a descarga nos banheiros e o surgimento rápido de condições insalubres. A solução não está em correr para o supermercado, que já estará um caos, mas em ter um plano prévio. Armazenar água é a primeira e mais crucial linha de defesa. A recomendação mínima é de 4 litros por pessoa, por dia, com um estoque para pelo menos 2 semanas. Galões de água, garrafas reutilizadas e até mesmo encher a banheira assim que você perceber a queda de energia são medidas imediatas. Mas a seguir, vamos falar da falha que nos isola, a que transforma a crise em um vácuo de informação, a comunicação. A segunda coisa a desaparecer é a sua conexão com o mundo. O seu celular parece um dispositivo autônomo, mas ele é apenas o elo final de uma longa cadeia que depende de energia. As torres de celular que transmitem os sinais têm baterias de reserva, mas elas duram, na melhor das hipóteses, algumas horas, talvez um dia. Depois disso, o sinal desaparece. A sua internet, seja por fibra ótica ou cabo, depende de servidores, roteadores e estações que consomem uma quantidade imensa de energia. Sem eletricidade, a nuvem evapora. Você não poderá ligar para seus entes queridos, não receberá notícias sobre o que está acontecendo e não terá acesso a nenhuma informação online. Esse blackout de comunicação gera medo e incerteza, que são tão perigosos quanto a falta de recursos. A preparação para isso não é tecnológica, mas analógica. Ter um rádio à manivela ou à bateria é essencial para receber transmissões de emergência. Combinar pontos de encontro e ter um plano de comunicação com sua família que não dependa de tecnologia é vital. Tenha os números de telefone importantes anotados em papel. Parece primitivo, mas em um apagão, o papel e a caneta se tornam ferramentas de tecnologia de ponta.
Mas enquanto a falta de água e comunicação afeta nossa sobrevivência e sanidade, a terceira falha ataca o próprio tecido da nossa economia e ordem social. O terceiro dominó a cair é o sistema financeiro. O dinheiro, como conhecemos, deixará de existir. Pense nisso. Quanto dinheiro físico você tem na sua carteira agora? A grande maioria da riqueza mundial é apenas um registro digital em um servidor. Em um apagão total, esse registro se torna inacessível. Os caixas eletrônicos param de funcionar. As máquinas de cartão de crédito e débito ficam mudas. As transferências bancárias e o PIX são impossíveis. O seu saldo bancário, suas economias, seu poder de compra, tudo fica congelado em um limbo digital. As pessoas que dependem exclusivamente de meios digitais se verão sem nenhum recurso da noite para o dia. Lojas não poderão vender e pessoas não poderão comprar. A economia para. A única forma de se proteger contra isso é ter uma reserva de dinheiro em espécie, em notas pequenas, guardada em um local seguro em sua casa. Não é sobre desconfiar dos bancos, é sobre entender que o acesso a eles depende de uma infraestrutura vulnerável. Esse dinheiro pode ser a única maneira de conseguir recursos essenciais nos primeiros dias de uma crise, antes que sistemas de troca e escambo comecem a surgir. A seguir, vamos abordar a falha que esvazia as prateleiras e transforma cada bairro em uma ilha isolada. A quarta falha é a mais silenciosa, mas com um efeito mais devastador a longo prazo: a cadeia de suprimentos. Os supermercados que você frequenta têm, em média, estoque para apenas 3 dias. Eles dependem de um fluxo constante de caminhões que reabastecem as prateleiras diariamente. Mas esses caminhões precisam de combustível, e as bombas de gasolina nos postos também precisam de eletricidade para funcionar. Sem energia, os postos fecham. Os caminhões não conseguem reabastecer e o fluxo de alimentos, remédios e todos os outros bens para as cidades é interrompido. O que está na prateleira no primeiro dia é tudo o que haverá por um bom tempo. Isso desencadeia o pânico, as corridas aos supermercados e o esgotamento rápido de tudo o que é essencial. A preparação aqui é a única resposta lógica. Ter uma despensa de emergência com alimentos não perecíveis e de fácil preparo para pelo menos 2 semanas é uma necessidade, não um exagero. Alimentos enlatados, grãos, barras de proteína e tudo que não precise de refrigeração. Você não está se preparando para o fim do mundo, está se preparando para uma interrupção temporária, mais severa, do sistema que te alimenta. Mas a quinta e última falha é aquela que ninguém quer pensar, a que acontece nos bastidores de nossas cidades e que, se não for gerenciada, pode levar a problemas de saúde pública em uma escala assustadora. A falha final do primeiro dia é o saneamento. Assim como a água potável, o sistema de esgoto depende de bombas elétricas para mover os resíduos para as estações de tratamento. Sem energia, esse sistema para. Os esgotos podem começar a transbordar e voltar pelos ralos e vasos sanitários. O lixo para de ser coletado, acumulando-se nas ruas. Essa combinação cria um ambiente perfeito para a proliferação de bactérias e doenças, transformando uma crise de infraestrutura em uma crise de saúde. A solução é desconfortável, mas necessária. Ter um plano de higiene de emergência. Isso inclui ter sacos de lixo resistentes, baldes com tampa para usar como banheiro químico improvisado, cal e desinfetantes. Entender como descartar resíduos de forma segura torna-se uma habilidade de sobrevivência urbana. O verdadeiro clímax de um apagão total não é a escuridão, mas a convergência de todas essas 5 falhas ao mesmo tempo. É a falta de água, somada à falta de informação, somada à inutilidade do dinheiro, somada à escassez de alimentos e ao colapso do saneamento. É a percepção de que todos os sistemas que garantem nossa segurança e conforto desapareceram simultaneamente. É por isso que a preparação não é sobre um único item, mas sobre criar um pequeno ecossistema de resiliência para você e sua família. E isso me leva à promessa que fiz no início. A tática de baixo custo mais importante é criar uma rede de segurança analógica. Crie uma pasta física com cópias de documentos importantes, informações de contato e um guia básico de primeiros socorros. Em um mundo sem GPS e sem Google, esse pedaço de papel se torna seu bem mais valioso. A preparação real começa com o conhecimento, não com o pânico.
Agora, eu quero saber de você. Qual dessas 5 falhas te surpreendeu mais ou te preocupa mais? A falta de água, comunicação, dinheiro, alimentos ou saneamento? Deixe sua opinião nos comentários, pois a sua perspectiva ajuda toda a nossa comunidade a se preparar melhor. Se você acredita que esse tipo de informação é crucial e valoriza a clareza em vez do alarmismo, curta este vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. E se você ainda não faz parte, inscreva-se no canal e ative as notificações. No nosso próximo guia, vamos detalhar como montar um kit de emergência de 72 horas com itens que você provavelmente já tem em casa. Você não está sozinho nesta jornada de preparação. Permaneça seguro.